pessoal, mais um Fisiotalks hoje, Mariana Montarroios aqui com vocês. E eu trouxe o cara que vai tirar o problema de pelo menos metade de vocês que estão assistindo aqui, eu tenho certeza. Pedro Araújo, fisioterapeuta, osteopata e quiropraxista. Exatamente. Olha aí. E Pedro vai trazer pra gente a temática do Cefid, né, nossa edição especial. Isso. Sobre fisioterapia no tratamento da cefaleia. Cefaleia, exatamente. Esse vai ser topado, viu? Eu quero ver a audiência pipocando, viu, minha gente? Porque quem disser que não tem dor de cabeça, tá mentindo. Tá mentindo, é. Me conta, Pedro, como que é isso? Eu fiquei incrível no congresso com a sua palestra. Então, a cefaleia meio que faz parte da minha vida, né? Como eu comentei lá no Cefid, minha esposa tem cefaleia crônica. E muito do interesse sobre as cefaleias veio disso. Uhum. Confesso que é um interesse recente. Eu sempre fui muito voltado para a área esportiva. Né? Trabalhei no meio do CrossFit durante 7 anos, né? Indo para campeonatos, com atletas e tudo mais. Tua rede social é toda dessa, né? Bem legal. Minha rede social é bem esportiva, só que agora a gente está virando a chave e eu estou focando muito nessa questão da cefaleia porque eu vi a necessidade de profissionais capacitados para tratar de fato a cefaleia, que infelizmente a gente não tem hoje. Sim, deixar desse assunto ser tão superficial, né? Isso, trazer exatamente. de fato a trazer importância para ele, um aprofundamento né? real para a gente conseguir ajudar pessoas. Massa. Conta aqui pra gente, então, como é que a gente consegue, por exemplo, tratar uma enxaqueca? A gente falou no congresso, até uma moça comentou sobre uma dor de cabeça em época, período menstrual. Isso, então... que aí tem uma questão de hipotálamo, tem uma questão hormonal. Na verdade, assim, a gente não tem uma causa definida para enxaqueca. A enxaqueca pode ter várias causas. A gente tem enxaqueca alimentar, enxaqueca hormonal, né? E a enxaqueca, normalmente, ela não vem só. Ela vem associada a uma cefaleia tensional ou uma cefaleia cervicogênica. Então, é diferente. É diferente. Ó... Já vai misturar os assuntos. Enxaqueca é uma coisa e cefaleia é outra. Então, explica pra gente. Na verdade, a enxaqueca é um tipo de cefaleia. Certo. Né? Mas a enxaqueca é diferente, por exemplo, da cefaleia tensional, que é diferente da cefaleia cervicogênica, que muita gente também acha que é a mesma coisa. Ah, entendi. Tá? A cefaleia tensional, ela vem por um excesso de tensão muscular, que vai gerando aquele ciclo inflamatório, cronificação. Já a cefaleia cervicogênica, ela inicia por um problema de cervical alta. Uma disfunção de cervical alta vai gerar esse início do processo, chegando lá no tronco cerebelar, que é o mesmo canal de onde chega o sistema de dor do nervo trigêmeo. Então, gera uma confusão no cérebro e o cérebro começa a entender uma dor cervical como cefaleia. Nossa, então tipo é meio que um escape de dor, assim. Exatamente. Eu falo brincando que dentro do cérebro tic e teco brigam, cada um vai para um lado e aí o cérebro não sabe mais o que fazer. Então, ele começa a interpretar essa dor cervical como cefaleia, como dor de cabeça. E a gente, como fisioterapeuta, dentro da terapia manual, a gente consegue trabalhar muito bem nesse tipo de cefaleia. Ah, que massa. Porque é um ajuste cervical e a gente vai começar a ter resultados rápidos e bem significativos. Então, tipo, na sessão, o paciente já consegue ter aquele alívio. Dependendo do tempo que esse paciente vem com esse tipo de dor de cabeça, se realmente for uma cefaleia cervicogênica, às vezes com 1 ou 2 sessões, essa dor de cabeça zera. E tu consegue fazer esse diagnóstico já ali na avaliação Sim. mesmo? Você consegue diferenciar, pega o histórico, anamnese e tudo mais, né? Exatamente. E a gente tem os testes físicos, né? Tem o teste de flexão e rotação, que é específico para diagnóstico de cefaleia cervicogênica, que vai ajudar a gente bastante nisso aí. Que massa. E quando o paciente chega com essas dores mais musculares, qual seria mais ou menos assim, o pessoal aqui para diferenciar, poxa, será que eu tenho cervical, será que eu tenho... Então, a cefaleia tensional, já diferente da cefaleia cervicogênica, a cefaleia tensional, as manipulações de alta velocidade e baixa amplitude não vão ser tão efetivas. São mais... Gosto muito da ferramenta do dry needling, já tem alguns estudos que falam de uma eficiência muito grande do dry needling. Sim. Né? Eu até mostrei lá no congresso Foi. um artigo bem recente, agora é 2022, onde a gente chega a ter 70% de melhora no caso da cefaleia tensional. Massa. E aí a gente com mobilização, né? Trabalhos mais manuais de fato. E também tem a parte toda de fortalecimento, né? Fortalecimento da musculatura profunda, exercícios de consciência corporal, né? O trabalho de educação em dor também é muito importante com o paciente, né?
Esse negócio normalizador, tá com nada, né? Não, tá com nada. Já passou esse tempo, né? Nem um Dorflexzinho, aquela coisinha assim. Infelizmente é o que acontece hoje, né? Mas assim, a gente tem que mudar essa cultura, essa né? cultura de automedicação e achar que cefaleia é besteira. É verdade, olha, é bem limitante, viu? É bem limitante. Até uma postura de dormir, né? A qualidade de um sono pode influenciar nisso. Segundo a OMS, a cefaleia é a segunda maior causa de afastamento das atividades de vida diária do mundo. Né? Está entre as 3 maiores causas. E existem pontos de dor na cabeça, assim, né? Você tem ali, justamente, é mais Isso. a parte occipital, posterior. temporal, às vezes a parte orbicular também fica dolorida. Porque justamente, muitas vezes, assim, o excesso de uma tela pode causar dor mais na região frontal. Isso. E aí, exemplo, quando aquela é uma dos olhos. cefaleia tensional, por exemplo, é sempre uma dor em cordão, uma dor em cinto, apertando. Normalmente, a cefaleia cervicogênica ou enxaqueca é unilateral, né? É verdade. Tem essa diferenciação também. Às vezes eu tenho meio que misturado com uma labirintite, assim, mas é muito pelo cansaço. Quando A eu tô na tontura estafa, também, eu venho com essa tontura. E é uma dor bem específica, mais de um lado da cabeça, geralmente do lado esquerdo. Em casos mais extremos na cefaleia, até a pessoa pode ficar catatônica, dormente, né? Então formigamento também pode vir também por conta faz dela. parte. A enxaqueca é engraçado porque assim, ela tem vários sintomas que a gente nem imagina, né? E a gente estudou muito isso, mais uma vez trazendo minha esposa para a conversa. Vontade excessiva de comer doce é um sintoma que a enxaqueca vai chegar, né? Mulher pensa logo que é TPM. Mulher pensa logo que é TPM. E as mulheres são muito mais afetadas pelas cefaleias do que os homens. Né? A predominância feminina é muito maior do que... Chega a ser por conta daquela influência hormonal? Em alguns casos, sim. Outros, é genética mesmo. Estresse, né? querido. Somos muito estressadas, sobrecarregadas. Não é fácil ser mulher nesse mundo de hoje. Concordo, não tenho como discordar disso. E em questão da saúde psicológica, vamos dizer assim, emocional, dor de cabeça acaba com Exatamente. o humor de qualquer um, né? E uma coisa que eu sempre gosto de trazer e abordar é que o paciente com cefaleia precisa ser ouvido, né? Porque como na nossa cultura, desculpa até a expressão, a cefaleia é frescura. Sim. Então, é um paciente que muitas vezes é desacreditado, é um paciente que não é dada tanta importância. E aí, ele mesmo começa a se desacreditar, né? E achar que, é coisa da minha cabeça, é besteira, né? E não busca ajuda. Não busca ajuda. Muitas vezes, assim, eu até comentei isso no programa com Lorena, de descredibilizar a dor do outro, de dizer que é pantinho, né? Frescura. E aí o paciente fica, poxa, vai ter que conviver com essa dor, engole seco e vamos embora e toma qualquer remedinho. E, às vezes, quando você encontra um profissional que acolhe a sua dor, dá sentido a ela, né? Mostra da onde vem. Faz toda a diferença. diferença. Vai dizer assim, vem cá, que eu vou te ajudar, vou tratar. Né? Eu sei qual é o caminho do seu tratamento. Isso deve ser... Faz toda a diferença. O céu, né? Trazendo um exemplo recente. Sexta-feira agora, eu recebi um paciente que ele sentia dor de cabeça diária há 10 anos. Puxa vida! Há 10 anos. Então, assim, eu atendi ele a primeira vez e ele já levantou da maca. E, assim, é um padrão diferente, era um homem, né? Então, assim, ele já levantou da maca. Meu Deus, o que é isso? A dor diminuiu muito. Você, uma pessoa há 10 anos com dor, era um paciente que... Às vezes não sabe mais nem o que é, meu filho. É uma coisa que já faz parte dele. E uma coisa importante, a gente falando de dor, é entender que cada um tem a sua dor. Limiar A minha dor é né? diferente da sua dor, né? Então, uma dor que para mim pode ser uma besteira, para você pode ser uma dor insuportável. Então, até isso a gente tem que ter essa sensibilidade de entender melhor o paciente. É verdade. E outra, que a gente também comentou aqui no programa passado, os receptores de dor em cada região, em cada situação é diferente. Uma dor de uma queimadura é uma coisa, uma dor tensional é outra, porque o povo diz assim, parto normal, aguentei a dor do parto, aguento não, viu? Porque eu tiro um bife da minha unha, meu querido. Dói muito mais do que o parto que eu tive. Olha aí, tá vendo? Dor é percepção. Dor é percepção. Porque tem os níveis, as camadas dos receptores também, né? Isso influencia um pouco em questão da dor, do limiar da dor, tudo isso, né? E a cefaleia também tem a questão neurológica, né? Que está
diretamente ligada, né? Principalmente na relação da enxaqueca. Sistema O nervoso. sistema nervoso central totalmente influenciado aí por essa dor. Chega a ser classificado em dor crônica pelo tempo ou pela localização? Pelo tempo. Tipo? Pelo tempo. É como se fosse uma doença crônica porque ela está ali se estendendo. Mesmo se que estendendo. ela... Como Porque se ela vira um ciclo, né? Era isso que eu Pelo ia dizer. sistema fisiopatológico, ela vira um ciclo que vai se retroalimentando. Por exemplo, no caso da cefaleia tensional, como a gente falou lá no congresso, começa por um estímulo doloroso, né, a nível muscular periférico, que vai liberar substâncias inflamatórias, que vai liberar esse sinal de dor, que vai chegar lá no tronco cerebral, que vai gerar mais dor ainda, que vai gerar estresse, que vai gerar mais tensão, e o ciclo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, é meio que uma negligência se torna algo crônico. Existe também o caso, a nossa cultura do remedinho, existem cefaleias medicamentosas. O uso excessivo da medicação começa a gerar cefaleia. Sim, verdade. E você falou sobre isso. Então, assim, é como se você ficasse viciado. Como não? Você fica viciado na medicação. Então, quando você não toma aquela medicação, você tem dor de cabeça. E você citou o meu café na hora disso. Ele está falando sobre mim. Se eu não tomar café, eu fico com dor de cabeça. Pois é. Então, assim, você já está num nível que você precisa fazer uma desintoxicação do café. Não vou mentir. É verdade. Eu, particularmente, não tenho cefaleia, mas, assim, eu reduzi muito a quantidade de café. Eu tomava, brincando aí, 1,5 litro de café por dia, fácil. Mas o meu filho, olha, vai ser 1000 coisas. Qualidade de sono, aí vem a quantidade do café, de fato, a cafeína atingindo ali, e o estresse geral, porque trabalha em emergência, então imagina. Então, é algo que você tem que considerar muito o contexto de vida do paciente, né? E o sono, como você citou agora, é uma coisa fundamental. A gente, dentro do esporte, a gente fala muito de recovery, de recuperação. Não existe nada melhor para recuperar o corpo do que o sono. É o nosso melhor recovery, a nossa melhor recuperação é o sono, um sono de qualidade, um sono regenerativo. E aí, para tratamento da cefaleia, se você não dormir bem, a gente vai estar enxugando gelo. Nossa. Até porque tem muito disso, assim... Por exemplo, eu chego de um plantão, dormi o dia todo. Um sono noturno. Você não vai ter 3 dias que você vai compensar por um sono noturno seu. Tem questão hormonal que a gente acaba liberando, né? Em ciclo de sono, tudo isso influencia muito, né? Tem o próprio ciclo circadiano, né? A questão da luminosidade, por mais que você deixe o quarto todo escuro. Vai ter alguma entradinha de luz aí que isso também vai influenciar na qualidade do sono. E isso tudo vai ser refletido nessa questão da cefaleia. Minha gente, o negócio é o seguinte... Não tem para onde correr, a gente precisa se cuidar, prestar atenção em sono, alimentação. Atividades. Ingesta de água. Ingesta de água é outra coisa que me causa dor de cabeça. Ingesta de água. Você já pode me passar o endereço do seu consultório, por favor, porque dor de cabeça está se tornando o meu sobrenome. A desidratação também é uma causa de cefaleia, né? Pela classificação internacional de cefaleias, a gente tem inúmeros tipos de cefaleia, né? Então, assim... Se a gente for citar aqui, a gente vai passar horas aqui conversando só sobre cefaleia e tipos de cefaleia. Menino. E algumas a fisioterapia vai ajudar. Era isso que eu ia perguntar. Em todos esses casos, a gente consegue encontrar um gancho para tratar com a fisioterapia? Ou também aí já é querer... Não todos, demais. Mas assim, eu acho que sempre que houver um gancho com um mecanismo músculo-esquelético, eu acho que a grande maioria tem. A grande maioria tem. A gente vai conseguir atuar. Talvez não tratar 100%, porque tratar a cefaleia hoje é multifatorial. É multidisciplinar. A gente precisa de ajuda de outros profissionais, que seja o neurologista, o anestésio, o médico de dor, o nutricionista, o psicólogo também vai atuar de forma imprescindível, né? Com a terapia cognitivo-comportamental, para ajudar ainda mais esse paciente a lidar com os momentos de crise. É multidisciplinar. É multidisciplinar e eu sinto falta hoje profissionais que consigam trabalhar em equipe. Isso aí em toda a área, viu? Né? Pode ter certeza. Mas essa questão da fisioterapia integrativa, né? Da saúde integrativa, a gente precisa começar a trazer isso, assim, enfatizar cada vez mais. Isso vai ser uma educação para profissionais e pacientes, para poder o paciente também entender que a dor de cabeça dele não pode estar não só na cabeça, tanto é que ela pode estar aí na questão muscular.
E Lorena também falou aqui no programa dela, até de cólicas uterinas, enfim. Então, a gente precisa entender que a gente é um sistema como um todo e que a gente tem várias influências, né, externas no nosso corpo e a gente precisa digerir tudo isso, a gente precisa ajudar o nosso corpo Com certeza. a digerir tudo isso, A gente né? recebe influências positivas e negativas todos os dias, o tempo todo. Então, assim, cabe a nós ajudar o nosso corpo a assimilar tudo isso. Verdade. Né? E lançou agora há pouco, não sei se você tem esse entendimento, né? Essa informação da ANR falando sobre justamente estresse, sobre a saúde psicológica do trabalhador ali. Uhum. E como essas terapias, como é importante você ter um acompanhamento psicológico dentro do ambiente de trabalho. Veio o burnout aí virado, né? Pós-pandemia agora. Pós-pandemia foi que pipocou O que eu mais mesmo. recebi no consultório foi paciente com dor psicossomática. Porque Ai, como a fisioterapia é maravilhosa, tá vendo? Ajuda em tudo. A gente tem uma gama, assim, um mundo para explorar e a gente se prende muito ao pequenininho. É verdade, é verdade. E o que foi que fez tu chegar, assim, nessa área, além da esposa, claro, que foi o ponto-chave? Eu comecei a ter curiosidade e comparar a cefaleia com outras condições que existem no mundo. Eu vou usar o exemplo que eu usei lá no congresso, a lombalgia. O fisioterapeuta fala muito de lombalgia, né? E hoje, se a gente parar dados da OMS, tá? Da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde fala que 80% da população mundial vai ter um caso de lombalgia durante a vida. Segundo a mesma OMS, 50% da população mundial teve um caso de cefaleia nos últimos 12 meses. Puxa, eu estou falando de um ano. Vida. E a gente não fala sobre cefaleia, a gente não trata a cefaleia. Não, fala, mas de uma forma chula, né? Exatamente. Eu falo, quando eu digo não fala de cefaleia, é uma coisa mais atenta, mais aprofundada, com mais cuidado. E assim, hoje no consultório, acho que agora, depois de toda essa... vai começar até a aparecer mais. Mas assim, normalmente, com muita frequência, eu não pego o paciente com cefaleia como queixa principal, mas como uma queixa secundária. Sempre que eu pergunto, você tem dor de cabeça? Pelo menos uma vez na semana eu tenho. E aí eu fui, vamos investigar isso também? Sim. Né? Aí você veio tratar sua lombar, seu joelho, mas vamos também dar uma olhada para essa tua cefaleia? Vamos ver como é que eu posso te ajudar também em relação a isso. Se você entender até qual é a atividade laboral daquela pessoa, você já vem, né? Hoje, com o trabalho da tecnologia, celular, computador, muita gente com cefaleia tensional por conta da posição cervical. É verdade. Né? Eu não vou me recordar agora em números precisos, mas assim, quanto mais inclinada a cabeça para frente, maior o peso que a gravidade vai atuar, mais força aquele músculo, mais tensão vai gerar sobre aquele músculo, né? Então, entra um pouco dali da liberação miofacial, sim, é um sim. tipo de... Toda terapia de tecido mole vai trazer benefício, né? Hoje os estudos falam que as que trazem mais benefícios são as massagens terapêuticas, a liberação miofacial, o dry needling também como atuação em tecido mole e nas cefaleias que tem um componente esquelético, as manipulações de alta velocidade e baixa amplitude. Que massa. Eu já fazia um pouco disso quando eu tinha consultório. Eu gosto muito de terapia manual, sou apaixonada. E muitas vezes o paciente vinha assim com alguma queixa além, né? Não, nunca é exatamente a dor de cabeça. Mas aí a primeira coisa que a pessoa diz, poxa, chega, aliviou até a minha dor de cabeça. Isso. É como se a gente adivinhasse uma coisa que nem tinha, né? A gente nem pesquisou, mas achava. Tudo é bem interligado, cintura escapular. Essa galera que treina pesado, deve ser também, tipo, top 5 ali de Pegava pacientes, muito paciente né? com cefaleia do crossfit, por conta de toda a movimentação, impacto na cabeça, né? O perfil de paciente, assim, que seria mais beneficiado disso, seriam esses? Atletas de crossfit? Na verdade, atletas seriam mais pontuais, acredito eu. Mas, assim, pessoas que têm um trabalho muito estressante, que trabalham numa ergonomia não muito adequada, né? Paciente com enxaqueca, qualquer tipo que seja de enxaqueca, porque, como eu disse, a enxaqueca sempre vai vir associada provavelmente a uma cefaleia tensional. Então, assim, a gente não vai ter o tratamento direto da enxaqueca, mas a gente vai conseguir aliviar um pouco alguns sintomas para essa pessoa ter um pouco mais de qualidade de vida. Perfeito. Ou seja, quem está nesse ambiente pode procurar esse tipo de terapia, né? E para quem pretende, de repente, ser um profissional da área, com certeza vai ter paciente porque é um perfil
de paciente que a gente encontra um nicho, né? É um nicho de mercado amplo, muito né? pouco explorado. E assim, os números falam, né? A quantidade de gente com cefaleia no mundo. E você até acabou de me dar uma ideia, viu? Eu vou puxar um pouquinho, vou pegar esses estudos aí sobre cefaleia no esporte. Olha! Quem sabe surge alguma coisa aí. Aí, agradeçam depois, ok, atletas? De nada. Olha, Pedro, que papo legal, bem interessante. Espero que tenha, de fato, né, despertado o interesse do pessoal sobre o Espero assunto. que tenham gostado. E quem vive, quem sofre com a dor de cabeça, para de normalizar isso, deixa o Neusaldina de lado, procura Pedro, gente, é melhor do que procurar Neuza, viu? Já deixo a dica aqui para vocês. Vou deixar o @ de Pedro, tá? Porque aí vocês conseguem falar com ele, né? Tem consultório, Pedro, onde é que a gente encontra? Tem um consultório aqui em Recife, fica ali no Parnamirim, né? Na Rua Flor de Santana, 77. Estou lá de segunda a sexta. Deixar lá meu contato e só falar comigo. Marca com você mesmo? Marca direto Pronto. comigo. Pedro é maravilhoso, minha gente. Ele responde mais rápido que eu, coitado. A gente, eu quando gosto desse conversa com contato ele, pessoal. Ele é muito receptivo e uma simpatia, né? Então, aí a gente já chega, porque às vezes tem uns terapeutas, uns profissionais, que você chega e você faz, putz, vou sofrer na mão desse. Aí ele é uma simpatia. Então, a gente já vai aí tirando a dor só pela simpatia dele. Eu gosto muito de trazer a leveza para dentro da consulta. Quem lida com dor, né? É isso. Você lidar com dor, você não é normalizar, mas é trazer leveza. Isso. Né? Acolher. É isso aí. É o cara, viu? Então, muito obrigada a vocês pela participação, pela audiência de hoje. Pedro? Eu só quero deixar a mensagem, mais uma vez, que eu deixei no final do Conecta Físio. Ai, à vontade. Né? A gente sempre busca fora, porque a gente sempre acha o que é bom e quem é bom está lá fora. Mas a gente tem muita gente boa aqui dentro, muitos profissionais extremamente capazes e competentes aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, e a gente precisa valorizar isso. Eis um deles aqui, minha gente. Foi o que eu falei quando eu apresentei, né, essa edição especial, que eu fiquei maravilhada, de fato, com os profissionais que estavam no Cefid. Mais uma vez, reforço, inclusive, é uma oportunidade para quem não teve, saber um pouco do que aconteceu, já ficar ligado para o segundo Cefid, e Lorena já confirmou que terá a próxima edição. E tenho certeza que será de qualidade altíssima, da mesma forma como foi o primeiro. E a gente falou muito disso. Enquanto os profissionais excelentes a gente tem aqui, né? Claro que a gente busca cursos fora, então por isso que a gente está ainda melhor, né? A gente está se fortalecendo ainda mais aqui. Mas não precisa de buscar ninguém lá fora, não, porque aqui dentro a gente já tem muita gente boa, de fato. E se aprimorando ainda mais, né? A gente está muito com essa mentalidade de que a gente precisa, de fato, estar em excelência, né? Nosso paciente merece isso e a gente, enquanto profissional, também merece sentir isso, né? Esse reconhecimento. Isso é massa demais. Muito bom. E aí a gente se mistura com gente assim, a gente tá no meio dos bons pra gente ficar também um pouquinho melhor. Gente, muito obrigada. Até o próximo Fisiotalks. Fiquem ligados que vai vir um outro convidado muito maravilhoso também, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, Mari.